E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio é a primeira instância do amor de Deus em nós. Que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima. Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai minar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala. Isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. E manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida. Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas. E depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você estar nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer, opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer, olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Vai ser... E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais, existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu.
Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda. Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. Bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão, e a gente absolve ali os pecados, naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes. A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora. Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos. Que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada. Ixi, eu já escutei muito pecado. Nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo falou, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. É por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer, a gente está tão acostumado a se da pior forma, a gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. Padre, a minha questão é o seguinte: o perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história
de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe, há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem. Aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali, necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão,
dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. Eu particularmente, tenho a minha vida, sou padre, eu saí de casa em 1988, mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe. Nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho, nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente assume essa vida de consagrado, meu amigo, nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós. E vai chegando um momento da vida em que as relações se invertem, né? A minha mãe foi minha mãe a vida inteira, mas chega um momento que eu viro o pai dela. É inevitável. A minha mãe acaba precisando de cuidados de filha, mas eu sou filho dela. Mas a relação fica invertida e não há problema nisso. E no momento em que eu tenho condições de ser pai dela, é maravilhoso. Posso lhe dizer como padre, nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe. Há sempre um jeito de você estar presente. Há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos. Eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos têm, por exemplo.
mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada. Às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro, nós temos que estar lá do lado. E às vezes não. Às vezes tem gente que está do lado, mas não está presente. Você mesmo já deve ter feito essa experiência. Em algum momento da sua vida, você estava do lado da sua mãe, do lado do seu pai, mas você não estava presente na vida dela. Às vezes nós estamos do lado do nosso irmão, mas não estamos presentes na vida. Não é garantia estarmos um do lado do outro. Estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. É muito mais. A intimidade, ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado, mas é no momento em que eu estou presente. E mesmo eu não estando na mesma casa, eu posso estar presente. Como? Na observância das necessidades, no afeto, no carinho, naquilo que eu posso. O desafio é a gente que está longe, desenvolver esse jeito de estar presente. Aí vai da nossa criatividade, meu amigo. Vai do desafio de todos os dias nós estabelecermos então essa ponte. Eu não posso estar ao seu lado, mas eu não posso deixar de estar presente. Esta é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado. Estar do lado, volto a dizer, não é garantia. Agora, estar presente é muito mais profundo. Estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa, é você interferir no momento certo. Porque às vezes quando a gente está do lado demais, a gente nem interfere do jeito certo. A gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes. Cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la, é retirar a autonomia dela. Muitas vezes, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, foram ajudados por pessoas que me amam. De alguma maneira eu estava presente lá. Porque a ponte foi estabelecida através de mim. Está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado? Você, como se você segue, por exemplo, o caminho de vai ser padre, vai ser irmã, sei lá o quê. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama, através de outras pessoas que te amam também? É a ponte da presença. É a gente se multiplicando. A gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém. A amizade é isso. É a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também. Porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando, quando a gente é capaz de estar na vida do outro, mesmo sem que a gente esteja do lado, gente, é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia. A Eucaristia é uma forma de presença, mas na ausência. Como é que Jesus está presente na celebração? Seus olhos não conseguem ver. Você vê a matéria que, segundo a fé, é transformada. É o pão que se transforma em corpo, é o sangue, é o vinho que se transforma em sangue. O mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho. É a categoria de presença que vem para a condição humana. Então, o Cristo que eu comungo, eu me transformo nele. Então, como é que eu vou viver o meu cristianismo? Eu vou fazer por Jesus, aquele da Eucaristia, aquele que está na presença real, mas que eu não posso ver como pessoa, eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa. Porque, mesmo o Cristo estando ressuscitado, ele não pode fazer humanamente o que eu posso. Então ele pode através de mim. Eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Então eu estou presente no mundo, o Cristo está presente no mundo através de mim. Quando você, por exemplo, tem a capacidade de amar uma pessoa, você faz de tudo para estar presente na vida dela. Agora, se há o rompimento, se há a distância, você deixa de estar presente? Não. Você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça. Você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa, mesmo não estando ao lado. Então, o estar ao lado é apenas uma forma de estar presente. Mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado. Parece complicado, né? Às vezes, né?
A gente se lamenta tanto com essas coisas. Oh meu Deus, eu não posso estar lá do lado do meu filho. Quem disse que você não está? E tudo aquilo que você ensinou para ele, que está dentro dele, que ninguém mais tira, não é um jeito de você estar presente nele? Você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele, dando os conselhos como você dava, mas tudo aquilo que você falou, toda a educação que você deu ao seu filho, está lá dentro dele. Isso é muito interessante, é a sua continuidade nele. É um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele. Então não tem como você não estar com ele. Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente. Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo.
ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso. Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando o seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim e não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Padre Fábio, boa noite. O que fazer com tanta falta de humanidade? Por que os corações hoje são tão vazios? Por que estamos tão carentes do amor ao próximo? É tão triste perceber isso. Porque essa semana a gente viu tantas outras notícias também
mostrando esse desamor, né? É lamentável, né, que a intolerância esteja tão à flor da pele, né? De repente as pessoas estão na rua, são agredidas covardemente até chegar à morte. Pessoas que às vezes saem para poder se divertir. Não entro nem no mérito da questão, como é que buscam essa diversão, mas ninguém sai de casa para morrer, né? É que as coisas vão acontecendo, às vezes os nossos valores estão tão invertidos, minha gente. É tão difícil hoje a gente ver a juventude não sendo capaz de aprender esse amor. Ainda agora estava vendo também a reportagem lá no Morro do Alemão. O processo de pacificação tem acontecido, graças a Deus. Aos poucos a vida foi voltando ao normal naquele lugar. Agora ontem tiveram umas imagens de um helicóptero, que parecia que estava tendo também mais um assalto, uma tentativa de uma pequena confusão, e quando foram se aproximar eram crianças brincando com armamentos de plásticos, feitos por eles mesmos, né? Aí fiz essa associação às imagens que estão mostrando lá do Paquistão. Paquistão não, Afeganistão, não, Paquistão, né? Onde foi o Bin Laden morto, né? Aí estava mostrando as crianças com as armas. É lamentável, né? Que nos dias de hoje, com tanta violência no mundo, a gente veja ainda esses instrumentais bélicos de armas e disso, daquilo, sendo brincadeira entre nós. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ganhava revólver de presente. Imagina isso, minha gente. Que coisa horrorosa, né? Como é que podia isso naquele tempo? Eu não sei, há muito tempo eu não entro numa loja de brinquedos para crianças, né? Mas eu não consigo admitir que nos dias de hoje você vai e você compre uma arma de brinquedo. Eu não sei se existe isso ainda. O que eu sei é que muitas vezes os jogos, os videogames, né? Tudo isso incita muita violência. As brincadeiras, os jogos eletrônicos, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Isso gera desamor, porque quando uma criança brinca livremente com uma arma, para que serve uma arma? É para matar. Então, se ela está fazendo na sua infância um aprendizado do assassinato, é muito difícil que depois a gente queira extrair dela uma atitude amorosa, uma postura pacífica. Então, se nós queremos neutralizar o crescimento desse desamor, nós precisamos então mudar as nossas condutas. O que nos diverte, né? Qual é o nosso divertimento? Como é que nós encontramos o nosso divertimento? Não é possível a gente ter uma sociedade feliz, uma sociedade harmoniosa, com tantas drogas, com tanto álcool socializado, com esse processo de autodestruição da nossa juventude, sendo o tempo todo motivado através de festas, através de promoções. Então, enquanto a gente estiver buscando esse tipo de divertimento, enquanto a gente estiver oferecendo à nossa alma esse tipo de beleza, entre parênteses, né? De alegria, então é natural que a gente vá cada vez mais mergulhar nesse contexto de desumanização. Porque o álcool desumaniza, a droga desumaniza, a prostituição socializada desumaniza. As brincadeiras que geram essa agressividade, isso desumaniza uma criança. E nós precisamos voltar a ensinar a sensibilidade. Nós só podemos diminuir os malefícios desse desamor nos dias de hoje a partir do momento em que nós criarmos uma cultura de paz. A palavra cultura nos impõe muita responsabilidade, né? O que é cultura? É aquilo que você cultiva. Como é que você vai compreender o processo cultural de um povo? Quando você entra dentro dos costumes daquele povo e você começa a identificar o que aquela sociedade cultivou, promoveu e fez crescer. Isso é cultura. Quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem muita cultura. O que é? Ela teve muito cultivo, não é? Ela se cultivou muito, ela leu muito, ela procurou conhecer, ela foi curiosa, ela investigou, ela conseguiu trazer para dentro dela uma boa parte do mundo que estava de fora. Como? Através da leitura, através da informação. Então a cultura de paz é um cultivo de todos os dias. Essa intolerância que nós temos notado nos dias de hoje, que perpassa todas as dimensões da relação humana, se isso não for modificado,
o nosso mundo vai ficar cada vez mais insuportável, cada vez mais difícil. Nós falamos aqui em outros dias, né? A intolerância entre as diferenças, meu Deus do céu, como é que nós podemos admitir que nos dias de hoje, com todo esse processo de socialização das informações, nós ainda sejamos capazes de encontrar contextos de intolerância tão difíceis dentro das nossas escolas? O que é o bullying? É o resultado da intolerância. Ah, você é gordo, então nós agora nos sentimos no direito de criticar você, nós nos sentimos no direito de então ridicularizar você. Qual que é a grande questão dos homossexuais hoje? Essa questão que está o tempo todo sendo retomada, a homofobia. O que é a homofobia, minha gente? É quando o outro se sente no direito de agredir o homossexual, de fazer piadas agressivas e até mesmo de atacar fisicamente. Tudo isso por trás de um discurso moralizante, que quer ser bonito, que quer ser isso, ser aquilo, mas absolutamente desumanizador. Você pode muito bem não concordar com o outro, mas você ter com o outro uma postura respeitosa, isso é uma questão de educação que nós precisamos retomar. É cultura. Ainda hoje estava passando, no noticiário da manhã a história das pessoas que ficam desempregadas, não procuram outro emprego porque tem o seguro-desemprego, e ainda quando encontram um novo emprego, não se ficham. Por quê? Porque querem continuar recebendo benefício. Aí o Alexandre Garcia, o comentarista do jornal, estava dizendo assim: é lamentável porque o Brasil ainda funciona assim. É a cultura sempre do proveito. Eu quero aproveitar. Não passa pela minha reflexão de que no momento em que eu assumo uma postura dessa, eu estou desrespeitando os contribuintes que estão dando duro no trabalho e que estão cumprindo com a sua obrigação para que aqueles que estão ali, usufruindo desse benefício, usufruam sem a necessidade dele. É a cultura, é o jeitinho brasileiro, né? Essa falcatrua toda que nós estamos vendo o tempo todo. Essa semana é lamentável a notícia que nós vimos sobre a merenda escolar no país. O que é aquilo? É o jeitinho brasileiro. A gente superfatura aqui e a gente pega o dinheiro por baixo dos panos. Aí o dinheiro que era para beneficiar as nossas crianças dentro das nossas escolas vai ser desviado para a canalice de muitos políticos. Por quê? Porque existe uma cultura, ou até mesmo uma falta de boa cultura e de bons valores norteando a nossa ação. Porque eu tenho que ser assim. Para eu fazer com que essa cultura do bem prevaleça no mundo, eu tenho que usar do microespaço das minhas decisões. Então eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento direto com o Christian, digamos que ele é meu amigo, que ele é meu irmão. É com ele que eu preciso exercer todos os princípios que eu acredito que darão certo para o mundo inteiro. Se eu não sou capaz de aplicar nas pequenas coisas o bem que eu quero para o mundo todo, depois eu não tenho o direito de querer esse bem. Porque a transformação acontece aqui. Então, se eu promovo a guerra, se eu promovo a violência dentro da minha casa, se eu sou agressivo no momento que falo com o meu funcionário, se eu não sou capaz de demonstrar amor aos que trabalham comigo, aos que me são subalternos, eu não tenho condições de esperar que o mundo seja melhor. Se eu não sou capaz de tratar bem as pessoas que me atendem, se eu não sou humilde para estar com os que me atendem da mesma forma, eu não tenho condições de querer um mundo igual. Eu não tenho condições de querer que o mundo seja bom. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou esperar que o mundo aconteça, que o mundo seja transformado, que todo esse conceito de reino de Deus venha a ser aplicado na história, se eu não o promovo no lugar que eu posso promover? Então fica difícil. O mundo ficará assim, essa intolerância, esse desamor vai continuar, enquanto nós não tomarmos as nossas pequenas atitudes que serão capazes de transformar tudo isso. A partir do momento que eu me comprometo com o mundo de fazê-lo melhor, a partir das situações que me são próximas, então
Se eu não faço essa transformação acontecer aqui, eu não tenho direito de esperar que o mundo seja. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi Como Liderar Pessoas Difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados: a amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né?
que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz, olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz, puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo, não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar, quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira
Isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Que às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém,
eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo, só nós dois aqui, e eu pudesse escutar de você quantas vezes você duvidou de você, quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é, quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham. Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar? Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo.
A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje um projeto de vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos.
Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel. Diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face.
Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.